Muito bem, veja isso. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. São mais de 1.600 deles. E um dia em Vênus, medido pelo tempo que leva para girar uma vez em seu eixo, demora mais do que o período necessário para completar uma órbita inteira do Sol. Uau! E isso é só o começo! Um efeito estufa extremo aquece a superfície do planeta a até menos 465 graus Celsius, calor suficiente para derreter chumbo. Os ventos atingem velocidades de mais de 720 km por hora na camada de nuvens do meio. Isso é mais rápido do que os tornados mais velozes do nosso planeta. A pressão na superfície de Vênus é 90 vezes maior do que no nível do mar na Terra. Que lugar ótimo para umas férias, hein? E recentemente, esse local incrível se tornou ainda mais intrigante. Na tóxica atmosfera venusiana, há algo que pode significar a existência de vida. Infelizmente, os cientistas não conseguiram coletar nenhuma espécie de micróbio ou tirar fotos de vida extraterrestre, mas descobriram uma substância química chamada fosfina, e isso é um grande indício. Se não for uma substância química até então desconhecida que produz esse gás, então deve haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Esse gás é tóxico para qualquer forma de vida normal que precise de oxigênio, incluindo nós, humanos. No nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, charcos e pântanos. Ela é criada por combinações complexas de bactérias que ali vivem, e também pode ser industrializada. O mais estranho é que a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus, porque necessita de pressão e temperatura precisas, além de toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente encontrá-la em Saturno ou Júpiter, que são gigantes gasosos famosos. Mas em Vênus? Isso foi totalmente inesperado. Não há como a fosfina ser produzida naturalmente no planeta. Pequenas quantidades dela podem ser criadas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, explosões de minerais na superfície ou meteoritos que entram na atmosfera de Vênus. Porém, isso não chega nem perto de explicar o que os astrônomos observaram, porque geraria apenas 1/10 de milésimo da fosfina que os telescópios viram. Mas vamos começar do início. Em 2017, um grupo de cientistas liderado por Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, no país de Gales, começou a usar o radiotelescópio James Clerk Maxwell, no Havaí. Isso foi extremamente importante. A ideia principal era procurar o gás, que seria um sinal de vida em Vênus. Quando os dados retornaram e os pesquisadores os analisaram, ficaram chocados. O sinal da fosfina foi fortíssimo. O time verificou os resultados várias vezes. Era preciso ter certeza de que nenhuma outra substância estivesse imitando a presença do gás. Então, e agora? Isso significa que há vida em Vênus? Não necessariamente. Se a fosfina é produzida por alguns organismos misteriosos, uma grande questão é como eles sobrevivem em Vênus. No nosso planeta, alguns micróbios podem se desenvolver em ambientes com acidez de 5%, mas não mais do que isso. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente compostas por ácido. E embora tenham uma temperatura bastante agradável de 30 graus, elas contêm mais de 90% de ácido sulfúrico. DNA, aminoácidos e proteínas, que são componentes da vida na Terra, se dissolvidos ali em um piscar de olhos. A superfície do planeta é quente demais para qualquer tipo de molécula complexa que constitua a vida. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco do nosso planeta. Existe uma teoria de que os micróbios podem se esconder nas escassas gotículas de água que flutuam na atmosfera, mas ainda não foi provada. No momento, os pesquisadores estão esperando por mais capturas do telescópio. Eles vão procurar outros gases associados à vida. Mesmo que encontrem mais evidências, as formas de vida em Vênus serão feitas de elementos absolutamente diferentes daquelas da Terra. Ou podem ser protegidas por uma casca resistente ao ácido sulfúrico, e ser feitas de substâncias como enxofre, cera, grafite ou qualquer outra coisa que nem somos capazes de imaginar. É claro que alguns especialistas questionam a ideia de haver vida em Vênus. Eles acham que o gás pode ser produzido durante alguns processos geológicos ou atmosféricos que acontecem no planeta. Mas os defensores de ambas as teorias concordam em uma coisa: a descoberta é extraordinária. Curiosamente, os astrônomos sempre tentaram encontrar sinais de vida nas luas geladas de planetas gigantes, ou até mais perto, como em Marte, e nunca consideraram seriamente Vênus. Se as observações adicionais do telescópio e as futuras missões espaciais confirmarem que a fosfina é produzida por organismos vivos, poderemos ter um monte de surpresas emocionantes.
Então as pessoas conheceriam um planeta com uma biosfera alienígena completamente estranha para nós, e ele seria quase como um vizinho de porta da Terra. Falando em visitar Vênus, será que seria possível as pessoas pousarem ali? Afinal, já existem robôs trabalhando na superfície marciana. Pelo lado positivo, Vênus fica mais perto da Terra do que Marte, mas também tem condições muito mais severas. Ele é mais quente que Mercúrio, embora esteja a quase o dobro da distância do Sol. As temperaturas são mais altas do que o ponto de fusão de muitos metais, e alguns deles, como o chumbo ou o bismuto, podem cair como neve nos picos mais altos das montanhas. Se você puser os pés no planeta, não encontrará nada além de rocha estéril. Planícies basálticas gigantes são repletas de vulcões e montanhas. Em alguns lugares, a superfície derrete por causa do calor. Depois de escorrer um pouco, a rocha se solidifica novamente. Se as pessoas algum dia forem para lá, provavelmente construirão uma cidade flutuante nas nuvens da atmosfera venusiana. Cerca de 50 quilômetros acima da superfície, condições como pressão e gravidade são semelhantes às da Terra. A temperatura também é bastante controlável, cerca de 75 graus. Pense no Vale da Morte, na Califórnia, em um dia muito quente. A pressão atmosférica é a metade da que temos ao nível do mar no nosso planeta. Se você fosse para o espaço, seria bom usar uma roupa pressurizada. A pressão que sentiria seria a mesma que no topo do Monte Kilimanjaro. Além disso, esse vilarejo estaria melhor protegido da radiação do Sol do que em Marte. Se a atmosfera fosse o destino final da missão, pousar uma espaçonave, ou melhor, fazê-la pairar no ar, seria muito diferente. A ideia é usar um dirigível na atmosfera superior por longos períodos de tempo. O dirigível, envolvido em uma casca espacial resistente, entraria na atmosfera do planeta a uma velocidade de cerca de 38.600 km por hora. Nos 7 minutos seguintes, cairia para aproximadamente 2.400 km horários. Depois disso, um enorme paraquedas se abriria e deixaria a nave ainda mais lenta. E então, as coisas ficariam um pouco agitadas. A casca espacial protetora, não mais necessária, iria cair. A aeronave então inflaria e ficaria o tempo todo sacudindo pela atmosfera em direção à superfície do planeta. Sua velocidade seria de pelo menos 530 km por hora e ficaria cada vez maior, assim como sua resistência e sustentação. Logo, o paraquedas não seria mais necessário. A tripulação se livraria dele e a aeronave se encheria de ar completamente. Se tudo corresse como planejado, ela pararia a cerca de 50 km acima da superfície de Vênus. Depois disso, viajaria ao redor do planeta e seria movida pelo vento, que poderia atingir uma velocidade de 355 km por hora no topo da camada de nuvens. Se você decidir se mover para mais perto da superfície, porém, terá que ser extremamente cuidadoso. O vento na camada intermediária pode ser 2 vezes mais rápido. O dirigível pode ser preenchido com uma mistura respirável de nitrogênio e oxigênio. Essa combinação seria menos densa do que a atmosfera venusiana. Daria a flutuabilidade necessária, você sabe, para ficar lá em cima. Vênus é famoso por suas nuvens super densas, que fazem o planeta brilhar o suficiente para ser visto da Terra. O planeta reflete mais de 75% da luz que vem do Sol. Essa camada de nuvem reflexiva existe graças a uma névoa de gotículas de ácido sulfúrico na atmosfera, e elas se reúnem exatamente na altura em que a aeronave flutuaria. Felizmente, as pessoas já possuem um método para contornar o problema da acidez. Alguns materiais, como o teflon e alguns tipos de plástico, têm uma incrível resistência aos ácidos. Eles poderiam proteger a parte externa da aeronave. Então, digamos que você precise trabalhar em uma plataforma externa. Aí, poderia fazer isso vestindo apenas uma roupa de proteção contra produtos químicos e carregando o suprimento de ar necessário. Uau, isso parece divertido, hein? É, eu também não acho. Em nosso sistema solar, a maioria dos planetas gira no sentido anti-horário, mas não Vênus. Esse rebelde decidiu ir no sentido horário e os cientistas ainda estão tentando descobrir o porquê. A propósito, por que os planetas giram? O que define a velocidade de sua rotação? O Sol se movimenta? Aperte o cinto e vamos tentar responder a essas perguntas. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais quente do nosso sistema solar. Você sabia que ele às vezes é chamado de gêmeo da Terra? Isso porque é semelhante em tamanho e composição ao nosso mundinho. Mas é aí que as semelhanças terminam, porque lá é um lugar bem louco, para dizer o mínimo. Por exemplo, o clima. Em Vênus é sempre quente e nublado, e quando digo quente, quero dizer mais de 435 graus. E as nuvens?
Elas não são feitas de água como as da Terra. Em vez disso, são compostas de ácido sulfúrico. Então sim, você não gostaria de sair sem um bom protetor solar por ali. Se você olhar as fotos tiradas da superfície de lá, poderá ver essas nuvens amarelas tóxicas e paisagens desoladas e rachadas. A espaçonave que capturou isso desligou quase imediatamente após enviar essas imagens. Pobre camarada! Mas a superfície de Vênus não é apenas uma terra sólida, escura e plana. Na verdade, o planeta tem montanhas mais altas que o Monte Everest. E elas não são feitas de rocha como as da Terra. Em vez disso, são de um tipo de material vulcânico mais denso que a rocha. Vênus é um lugar bastante assustador e cheio de mistérios. Um deles vem intrigando os cientistas há anos. Trata-se da rotação. A maioria dos planetas em nosso sistema solar giram no sentido anti-horário, mas Vênus não é como os outros garotos. Ele se movimenta no sentido horário. E isso não é tudo. Também gira em torno do Sol mais rápido do que em torno de si mesmo. Em outras palavras, um ano lá passa mais rápido que um dia. É quase como se Vênus fizesse da peculiaridade sua missão de vida. Mas por quê? Bem, os cientistas têm algumas teorias. A mais popular diz que ele ia no sentido anti-horário como os outros, mas então algo aconteceu para invertê-lo. E o que poderia ser, você talvez pergunte? Um objeto do tamanho de um planeta. Sim, os astrônomos acreditam que algo enorme uma vez colidiu com Vênus, fazendo-o girar na direção oposta. Dá para imaginar isso como uma tacada de bilhar cósmica, com esse misterioso corpo celeste sendo a bola branca e o planeta a bola-alvo. Mas não podemos realmente dizer que ele está girando da maneira errada. Não existe direção certa ou errada no universo. Na verdade, estamos falando de algo chamado de rotação retrógrada. É quando um planeta gira na direção oposta à sua órbita ao redor do Sol. Vênus, por exemplo, tem esse movimento, o que significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste por lá. Então agora, quando o horóscopo disser algo como Mercúrio retrógrado, você saberá o que significa. Ah, mas Vênus não é o único estranho em nosso sistema solar. Definitivamente, existem algumas maneiras malucas pelas quais os planetas podem rotacionar. Por exemplo, a maioria deles em nosso sistema solar faz isso em torno de uma linha imaginária chamada eixo, que geralmente é reto para cima e para baixo em relação à órbita do planeta ao redor do Sol. No entanto, o de alguns, como o de Urano, é inclinado, o que significa que está quase de lado em comparação à sua órbita. Essa inclinação faz com que seus polos estejam quase no mesmo plano de sua órbita. O resultado, à medida que o planeta orbita o Sol, diferentes partes recebem diferentes quantidades de luz solar, causando variações sazonais extremas. Por exemplo, um polo pode receber luz solar contínua, enquanto o outro fica em completa escuridão por um longo período. Urano é o único em nosso sistema solar que gira de lado. Os cientistas acham que poderia repetir a história de Vênus. Era uma vez um grande impacto que derrubou Urano de seu eixo de rotação original, fazendo-o inclinar-se em um ângulo de 98 graus. Devemos ser gratos a Júpiter. Sua gravidade louca atrai todos os asteroides e nos protege de tais colisões. Tudo isso é um pouco semelhante a planetas travados por maré. Imagine ir ao encontro com um deles, mas em vez de ser charmoso e misterioso como você esperava, ele está apenas te olhando com a mesma cara a noite toda. Isso é basicamente o que é sair com um planeta travado por maré. Os que são assim giram em torno de seu eixo na mesma taxa em que orbitam sua estrela. Ou seja, significa que o mesmo lado sempre está voltado para ela, enquanto o outro está em permanente escuridão. Estar bloqueado por maré pode ter alguns efeitos estranhos no clima e na temperatura. O lado voltado para a estrela pode ficar extremamente quente, enquanto o outro pode ser incrivelmente frio. A atmosfera também é capaz de ser bem selvagem, com ventos fortes soprando do lado quente para o frio. E isso não acontece apenas com planetas. Nossa Lua também funciona dessa maneira. Você sabia que sempre vemos apenas um lado dela? O motivo é que ela está travada à Terra pela maré. Podemos também tomar como exemplo o anão Plutão, que tem uma estranha relação rotacional com sua maior lua, Caronte. Eles são travados por maré, o que significa que sempre se encaram com o mesmo lado. Como resultado, Plutão e Caronte parecem valsar em torno de um centro de gravidade comum, criando uma dança única no espaço. Mas as esquisitices do nosso sistema solar não param por aí. Há também planetas com rotações super rápidas. Enquanto a maioria vai em um ritmo bastante calmo, alguns são velozes no nível do Sonic. Júpiter, por exemplo, gira uma vez a cada 9 horas e 56 minutos, o que significa que tem um dia com menos de 10 horas de duração. Isso é veloz o suficiente para fazer com que ele se enche em seu equador. E essa rotação rápida também cria fortes faixas de ventos que podem chegar a mais de 640 km por hora. E se tudo ainda parece lógico e meio que faz sentido, então que tal rotações caóticas?
Sim, a de alguns planetas é tão irregular e imprevisível que é conhecida como caótica. E geralmente é causada pela influência gravitacional de luas próximas ou outros planetas, e é principalmente o caso de luas e pequenos objetos assim. Em nosso sistema solar, alguns satélites naturais de Plutão, Saturno e Netuno são assim. A propósito, o Sol também gira. No entanto, sua rotação não é uniforme. O Equador vai mais rápido que os polos. Bem estranho, não é? Esse fenômeno cria um campo magnético responsável por eventos como manchas e erupções solares. Mas tudo isso levanta um tópico interessante. Por que os planetas giram em primeiro lugar? Talvez soe como uma pergunta boba, mas você consegue dizer o motivo? A resposta pode ser um pouco mais complicada do que se imagina. Tudo começou há cerca de 4 bilhões e meio de anos com a formação do nosso sistema solar e teve início como uma grande nuvem de gás e poeira. À medida que ela passou a se contrair devido à própria gravidade, começou a girar cada vez mais rápido, como um peão. Esse movimento fez com que a nuvem se achatasse em uma forma de disco. Conforme ela continuou a se contrair, o centro se tornou mais denso e quente, eventualmente formando o Sol. Enquanto isso, o material no disco começou a se agrupar e formar planetas. Mas como esse disco já estava girando, o movimento foi herdado por eles à medida que se formavam. Em outras palavras, rotacionam por inércia, herdaram o movimento da nuvem de gás e poeira da qual tiveram origem. Isso é conhecido como a conservação do momento angular. É o mesmo princípio que faz com que os patinadores de gelo girem mais rápido quando trazem os braços para dentro. Da ultra-rápida de Júpiter à bizarra rotação reversa de Vênus, fica claro que nosso sistema solar está cheio de surpresas. Mas, graças às leis da física e à atração gravitacional do Sol, esses planetas continuam girando, acompanhando o ritmo constante do cosmos. Terra, a terceira rocha a partir do Sol, o planeta azul. Você entendeu? Sua atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor de água e dióxido de carbono. Um equilíbrio perfeito para qualquer criatura viva respirar. O clima daqui também é perfeito para a existência da vida, ao contrário de lugares como Saturno, Mercúrio ou qualquer outro objeto celeste do nosso sistema solar. Temos que agradecer à troposfera por isso. Ela é a parte mais densa da atmosfera do nosso planeta e possui entre 8 e 15 quilômetros de espessura. É a camada que sempre afeta nosso clima e garante as condições certas para a existência da vida e de corpos de água. A Terra está quietinha em sua órbita, cuidando da própria vida e dando voltas ao redor do Sol, até que... BAM! Vênus e Marte metem o bedelho e atrapalham a diversão. Ninguém quer deixar nosso pobre planetinha sozinho. Ter esses objetos celestes relativamente grandes se movimentando em nossa direção trará sérias consequências, a começar pelas mudanças na trajetória de órbita. A dos planetas do Sistema Solar precisa manter um certo equilíbrio para que nada dê errado. Então, se qualquer objeto grande se aproximar daqui, vai acabar desviando a nossa trajetória. Os planetas girariam ao redor uns dos outros, causando um monte de desastres naturais em nosso território. Isso afetaria também nosso tempo de rotação, que certamente se tornaria mais lento. Os dias não fluiriam, se arrastariam. Os animais que necessitam da luz do dia teriam que reajustar seus relógios biológicos. Os noturnos também precisariam descobrir uma forma de lidar com as noites longas. As pessoas se adaptaram muito bem ao dia de 24 horas. O tempo por si só é apenas um mecanismo humano para medir as coisas. Teríamos dificuldade para dormir e nos ajustarmos ao dia comprido. Os animais marinhos dependem do fluxo natural das correntes para migrar pelo oceano. Com Marte e Vênus atrapalhando, eles provavelmente também teriam que encontrar novos caminhos. As aves que migram para outras terras ao longo do ano também ficariam confusas e não saberiam o que fazer. De modo geral, a temperatura terrestre aumentaria e fortes ondas de calor e mudanças climáticas permanentes ocorreriam. Isso nos leva ao próximo problema, o calor. O aumento radical de temperatura transformaria tudo em um deserto árido. Seria verão o ano todo, principalmente se Vênus estivesse envolvido. Grande parte do planeta secaria e não serviria para plantar nada. Vênus é quente, aliás, super quente. Apesar de não ser o mais próximo do Sol, é o mais quente. As temperaturas ali são próximas de 480 graus Celsius, o que nos derreteria como se fôssemos um cubo de gelo. As terras em Vênus geralmente são planas, provavelmente por causa da temperatura. Lá é quente porque a atmosfera é grossa e retém gases perigosos. Se ele se aproximasse de nós, esses gases acabariam entrando em nossa atmosfera, comprometendo-a.
Marte, o planeta vermelho, como o chamamos, é muito frio e pode continuar assim se começar a girar ao nosso redor. Também abriga o maior vulcão adormecido do nosso sistema solar, fazendo o Monte Everest parecer um pequeno arbusto comparado a uma árvore. Com tanta instabilidade, Marte pode simplesmente acordar algum dia e cuspir lava derretida para todo lado. Ele possui uma atmosfera muito fina que o faz ficar congelado. Sua gravidade é muito parecida com a nossa. Lá é muito frio e há calotas polares cobertas com dióxido de carbono. O mesmo se aplica a Mercúrio. Você só conseguiria sobreviver lá se prendesse a respiração e estivesse entre o nascer e o pôr do sol. Os 3 planetas que estão orbitando uns aos outros colidiriam em algum momento. É só uma questão de tempo. E a Lua, pendurada como um mosquito na parede, seria tão insignificante que alguma coisa a tiraria dali em determinado momento e outro planeta a captaria em sua órbita. Ou, em um caso mais extremo, colidiria com um dos planetas intrusos. A Terra terá ondas gigantes jamais vistas. Os 2 novos planetas que orbitam ao nosso redor causarão um desequilíbrio enorme, fazendo nossa gravidade sair do controle. Cada onda será maior que a anterior, cobrindo o solo seco. Muitas ilhotas espalhadas pelos oceanos ficarão totalmente submersas. Metrópoles litorâneas e cidades pequenas também serão o novo lar dos peixes. Países costeiros, de modo geral, precisarão de barcos para transportar seus moradores. Barragens e diques não darão conta de conter a água. Todos precisarão se mudar para locais mais altos para escapar das enchentes. Com o clima cada vez mais quente, as calotas polares derreterão como sorvete em um dia quente de verão, aumentando ainda mais o nível da água. Em poucos meses, o Ártico inteiro ficará líquido. Mas espera, tem mais. A crosta terrestre vai se desgastar por causa da instabilidade da superfície e da gravidade irregular. Essa crosta é composta mais por oxigênio, o que significa que estamos praticamente andando sobre o ar. Podemos ver mais terremotos do que antes e vulcões adormecidos acordarão. O céu ficará coberto por cinzas, impossibilitando voos. Ninguém poderá viajar pelo mar ou pelo ar. Importar e exportar produtos serão coisas do passado. O clima como um todo ficará mais quente, assim como em Vênus. Os 3 planetas orbitando uns aos outros com sua massa gigante podem até se tornar convidativos para outros planetas e corpos celestes. Já pensou se Júpiter resolvesse se juntar? Trata-se do maior planeta do Sistema Solar. Para se ter uma ideia, a Terra seria como uma uva caso Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete. Ele também tem a maior tempestade que já vimos. Conhecida como Mancha Vermelha, é um lugar com o dobro do tamanho do nosso mundo e possui tempestades parecidas com furacão que não param há séculos. Quando você acabar de assistir a este vídeo, pode apostar que a tempestade ainda estará acontecendo. Como o planeta é gigante, a gravidade deve ser muito forte, pode ser suficiente para duplicar o peso de uma pessoa. Credo, é sério? Ele também possui muitas luas, algumas do tamanho da nossa pequena Terra. Não haverá um espaço apropriado entre os planetas. As luas de Júpiter serão desviadas de seu curso e colidirão com eles. Algumas delas podem colidir umas com as outras, fazendo os destroços se espalharem por toda parte. A gravidade dessa festinha planetária vai atrair cometas, que podem entrar em nossa atmosfera e dizimar nossa espécie. Os níveis de oxigênio se esgotarão, então a destruição da crosta terrestre continuará. Isso abrirá um rasgo na camada de ozônio, fazendo rajadas pesadas de ondas ultravioleta entrarem em nossa atmosfera. Se tivermos sobrevivido até então, não poderemos pisar fora de casa sem equipamentos de segurança e tanques de oxigênio. A civilização humana mudará drasticamente. Todos teremos que viver em contêineres que fornecerão ar limpo e seguro e raios de sol filtrados. Os abrigos serão fortes o suficiente para resistir a terremotos frequentes. Cultivaremos plantações para nos alimentarmos até que possamos deixar a Terra. Como é apenas uma questão de tempo até que os planetas colidam uns nos outros, nosso próximo passo será criar foguetes gigantes que nos tirem daqui. Com Marte, Vênus e Júpiter girando perto de nós, não será fácil fazer isso. Todos os destroços espaciais bloquearão nossa saída da zona espacial. O único local seguro fora dessa região ficará a milhões de quilômetros de distância, onde existem apenas planetas solitários. Eles podem ou não ter condições favoráveis à vida, mas os humanos já terão recursos tecnológicos para pousar em praticamente qualquer lugar com gravidade semelhante à da Terra e para construir os abrigos apropriados. Em algum momento, Marte, Vênus, Terra e Júpiter colidirão uns contra os outros e se quebrarão como ovos, como uma grande omelete espacial. Não podemos esquecer das luas batendo e se quebrando junto, mas já estaremos bem longe, assim espero.
que aconteceria se nosso planeta se separasse em dois, sendo um consistindo inteiramente de terra e o outro de água? Poderíamos sobreviver em qualquer um? E como? Bem, você está com sorte, pois vou responder a esta pergunta agora. Então vamos imaginar que a nossa Terra se transformasse em dois planetas separados, compartilhando uma órbita. Vamos chamá-los hipoteticamente de rocha e água. Eu sei, super original. Enfim, vamos começar com o planeta rocha, pois este é muito mais fácil de imaginar. Tudo o que devemos fazer é perguntar o que aconteceria se todos os oceanos da Terra secassem de repente. Sabemos que a água é vida. Ela cobre 70% da nossa superfície. Existe tanta dela que, mesmo que todos os oceanos e mares desaparecessem, um pouco ainda restaria, em rios subterrâneos, córregos e assim por diante. Mas, infelizmente, isso não seria suficiente para sobrevivermos. Todas as criaturas marinhas desapareceriam. Depois de algum tempo, os outros animais, plantas e, claro, as pessoas teriam o mesmo destino. Florestas completamente secas explodiriam em chamas mais cedo ou mais tarde e queimariam até que não restasse nada além de cinzas. Mas ei, não seria tão ruim assim. A vida ainda poderia existir de alguma forma. Existem algumas bactérias que deixam as baratas com inveja. Elas são capazes de sobreviver a qualquer condição. Por exemplo, os extremófilos já evoluíram para viver sem água. Esses carinhas podem resistir em um ambiente incrivelmente quente ou ácido, sem água ou mesmo luz solar. Sem eles, rocha se tornaria um planeta vazio e sem vida. Embora, quem sabe, talvez algum dia os extremófilos poderiam evoluir para algumas formas muito legais capazes de sobreviver literalmente em qualquer lugar. Mas, por enquanto, rocha seria apenas basicamente uma rocha flutuante. Oh, espere! Você imaginou um deserto quente ou algum tipo de estepe incandescente? Surpresa! Este planeta seria realmente extremamente frio. Pois é, sem água não haveria atmosfera, que consiste em uma concentração de vários gases, incluindo hidrogênio e oxigênio. Alguns H e O, você sabe o que isso vai dar, certo? Sim, sem água, sem atmosfera. E como é ela que acumula todo o calor de que precisamos, o planeta seria muito frio sem essa presença. O contraste entre lugares frios e menos frios também se tornaria muito nítido. Veja, a água é basicamente um estabilizador climático. Os oceanos absorvem quase todo o calor do nosso Sol e o distribuem uniformemente sobre a Terra para garantir que não fique muito frio ou muito quente. Então, sem ela, rocha gradualmente se transformaria em um deserto frio. A temperatura média no local seria de cerca de menos 73 graus. Em ambos os polos ainda mais baixa, de aproximadamente 184 graus negativos. E mesmo nos lugares mais quentes, não passaria de menos 6. Esses lugares quentes agora seriam os antigos oceanos, pois suas profundezas secas estariam muito mais próximas do núcleo quente do planeta. Bom, espero que você também não imagine este planeta coberto de neve, né? Não teríamos água, lembra? Ele seria apenas uma rocha muito fria. Nesse ponto, seríamos apenas uma versão maior e mais marrom da Lua, que afinal é basicamente um pedaço da Terra sem água. Ei, mas e o que aconteceria com os vulcões? Eles seriam basicamente nossa última esperança de nos mantermos aquecidos, não é? Infelizmente, a atividade vulcânica iria diminuir devido à falta de água. Veja bem, os vulcões e suas erupções acontecem por causa das colisões de duas placas tectônicas, a oceânica e a continental. O peso da água pressiona as placas oceânicas, que entram embaixo das continentais e formam os vulcões. Então, se não houvesse o peso da água, não haveria vulcões, e a atividade vulcânica cairia significativamente. Rocha seria apenas um planeta cheio de muitas montanhas incrivelmente altas, e cada vez que as placas tectônicas colidissem, formariam mais e mais montanhas e depressões, incluindo algumas muito grandes, como a famosa Fossa das Marianas. Eu diria, cuidado para não cair, mas não haveria ninguém para cair lá, então... Além disso, não haveria mais clima. Sem água não haveria neve, gelo ou chuva, nem mesmo nuvens. No entanto, o vento provavelmente seria muito forte. Esse seria o destino do planeta Rocha. Nada muito incrível, então... Vamos imaginar agora o planeta Água. Muitos bilhões de anos atrás, nossa Terra era na verdade inteiramente coberta de água. Então, há cerca de 1 bilhão de anos, o nível do mar diminuiu e o solo firme surgiu. Isso mudou a atmosfera do nosso planeta para sempre. Assim nasceu a vida aqui. Mas o que aconteceria se ela retornasse ao seu estado original? Bem,
para responder a essa pergunta, devemos primeiro aprender mais sobre os planetas oceânicos. Então, como é um desses? Desculpe, quase esqueci. Não temos ideia. Não encontramos nenhum desse tipo, pois eles são incrivelmente raros. Quero dizer, existe um planeta que é discreto e poderia ser chamado de planeta oceânico. Ainda assim, mesmo este não parece do jeito que você provavelmente imagina. A água está em um estado muito estranho e único. Os cientistas chamaram isso de gelo quente ou água superlíquida, e nunca vimos nada assim antes. Em geral, porém, os planetas oceânicos reais são muito difíceis de encontrar devido a muitas razões físicas. Eles exigem temperaturas e pressão muito específicos, e assim por diante. Mas tudo bem, apenas hipoteticamente, como seria esse planeta? Em primeiro lugar, é claro, ele não poderia ser feito inteiramente de água. Espero que você não tenha realmente imaginado que poderia haver uma gigantesca bolha de água girando em torno de uma estrela. Esse objeto espacial ainda precisaria ter um núcleo e algum tipo de fundação. Então vamos apenas imaginar que toda a água da antiga Terra se misturaria em um oceano gigante e salgado. Uau, isso seria um sonho para as criaturas do mar, mas não para o resto de nós. Os únicos animais que poderiam sobreviver nesta situação, com exceção dos peixes, seriam provavelmente as aves, que são capazes de nadar e se alimentar deles. Acho que mesmo que o nível do mar subisse significativamente, pelo menos algumas ilhotas ainda poderiam ficar acima da água. Elas seriam os antigos picos de enormes montanhas como o Everest. Então, se esses pássaros fizessem seus ninhos lá, conseguiriam até sobreviver por algum tempo. Mas e quanto a você e eu? Bem, ainda teríamos uma chance. Isso se tivéssemos tempo suficiente para nos prepararmos para o grande dilúvio. Poderíamos ficar seguros em submarinos ou navios gigantes, ou cultivar alimentos a bordo e pescar no oceano. Mas sem as ilhas Everest, seria improvável que durássemos muito. Se algo quebrasse e não tivéssemos onde ancorar, não teríamos como consertar. Infelizmente, não haveria mais água potável, e só poderíamos obtê-la da chuva ou filtrando a água do mar. Mas seria necessário armazená-la em algum lugar, né? E todos esses recipientes de água ocupariam muito espaço e teriam muito peso. Mas, em geral, o planeta Água não seria tão ruim quanto parece. Ele seria bem quente, com temperatura média em torno de 10 graus, e a diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas não seria tão extrema, de cerca de menos 30 graus nos polos a 20 graus no Equador. Comparado ao planeta Rocha, isso não seria nada mal. O planeta Água também seria um pouco maior que a Terra em raio devido ao volume da água. A densidade seria, ao contrário, bastante baixa. A gravidade poderia ser um pouco mais fraca também. Agora, quanto aos dois planetas, se os colocássemos na órbita da Terra, depois de algum tempo eles ainda se afastariam um do outro e seguiriam trajetórias diferentes. Além disso, iriam se alinhar para não colidir um com o outro. Em um deles, o ano duraria 12 meses, e no outro 10 ou 11. E é isso. Um fato curioso, tudo isso pode realmente acontecer no futuro. Em primeiro lugar, a crosta terrestre está gradualmente ficando mais fina, então um dia a água pode realmente inundar toda a nossa terra firme. Por outro, em alguns bilhões de anos, quando o nosso Sol começar a se expandir e se transformar em uma gigante vermelha, todos os nossos oceanos irão realmente secar. Tudo bem, respire fundo e segue o baile. Já chega deste conto de fadas. É perda de tempo se preocupar com essas coisas tão distantes quando hoje não consigo nem encontrar minha carteira em lugar nenhum. Achei que tinha colocado aqui. Vênus e a Terra são tão diferentes que uma pergunta tola como o que é mais longo, um dia ou um ano, que não faz sentido na Terra, faz todo sentido em Vênus. Um dia em Vênus é realmente mais longo do que um ano. Se colocarmos isso na perspectiva da Terra, um dia em Vênus equivaleria a 243 dias terrestres, enquanto um ano duraria apenas cerca de 225 dias. Então é como se seu aniversário fosse todo dia. Vênus é frequentemente apelidado de gêmeo mau da Terra. Suas diferenças são tão gritantes que você pensaria que eles são de galáxias diferentes. Só para ter uma ideia da distância entre eles, se a relação dia-ano não fosse suficiente, o Sol nasce no oeste em Vênus e se põe no leste. Atualmente, uma das poucas semelhanças entre esses dois planetas é seu tamanho, mas tente imaginar uma época em que Vênus e a Terra eram como ervilhas em uma vagem, amigos desde o início do Sistema Solar. Vênus costumava ser uma festa. Os cientistas da NASA acreditavam que Vênus pode até ter abrigado um oceano de água líquida e temperaturas de superfície que poderiam ter acolhido a vida por até 2 bilhões de anos.
Mas a história de Vênus nos dias atuais é diferente. Estamos falando de temperaturas extremas e uma atmosfera espessa de dióxido de carbono. Então, o que levou a essa transformação cósmica? Tamanho, localização e atitude. Quero dizer que a distância do Sol e o calor interno desempenharam um papel enorme na formação dos destinos de Vênus e da Terra. A propósito, havia 3 irmãos que poderiam ter abrigado a vida: Vênus, Terra e Marte. Imagine 3 cupcakes em um forno. Quando estavam totalmente assados, foram retirados do forno. Um deles foi colocado em frente a uma janela aberta no meio do inverno, outro foi cuidadosamente colocado em uma mesa e coberto com um pano de cozinha limpo e bonito, e o último foi esquecido acidentalmente e deixado no forno. Marte, Terra e Vênus são como esses cupcakes. Marte ficou muito frio e não é acolhedor. A Terra ainda é agradável e quente e está bem protegida de todas as coisas desagradáveis. E Vênus ficou muito quente e impossível de consumir. Em termos de desenvolvimento, a Terra seguiu o caminho lento e constante, mantendo seus oceanos, atmosfera estável e biodiversidade. Vênus, por outro lado, aumentou a temperatura, evaporou seus oceanos e passou a usar todos os gases de efeito estufa. Como resultado, temos um planeta onde você derreterá mais rápido do que um boneco de neve em janeiro. Marte, ao contrário, o transformará em um picolé de gelo em segundos, mas é provável que ele tenha sido bastante hospitaleiro em algum momento. Alguns cientistas acreditam que Marte costumava ser coberto por rios e lagos caudalosos e que não havia escassez de água. Até hoje, Marte ainda tem um oceano chamado Oceanus Borealis, ou melhor, os restos do que um dia foi um oceano. Ele perdeu quase toda a sua água com o tempo. Atualmente, as fontes de água em Marte incluem calotas polares de gelo e minerais em rochas. De acordo com as estimativas, apenas 1% de toda essa água evaporou, enquanto 99% ainda está retida no planeta vermelho. As calotas polares são bem simples de entender, pois temos a mesma coisa na Terra, mas rochas contendo água? Simples. Há pelo menos 4 tipos de minerais hidratados em Marte. Há argilas hidratadas feitas de silício e oxigênio, e o mais legal é que elas podem até conter magnésio e ferro, que são sulfatos hidratados à base de enxofre. Sei que você pensou no cheiro de ovos podres, mas ele é típico do enxofre de hidrogênio, e não apenas do enxofre. Esses minerais têm água incorporada diretamente em suas fórmulas químicas. Há também a sílica hidratada, que também tem água em sua fórmula. Os cientistas fizeram experimentos com o cultivo de plantas em condições semelhantes às de Marte e obtiveram sucesso com a alfafa. A colheita da alfafa também ajudou a melhorar o crescimento de outras culturas, como nabos e alface. Embora a água possa estar disponível no planeta vermelho, o ar em Marte é principalmente dióxido de carbono. Pelo lado positivo, o Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, ou simplesmente MOXIE, pode produzir oxigênio em Marte, o que pode ser crucial para missões futuras. Quanto às fontes de energia em Marte, a energia solar, eólica e geotérmica são algumas opções promissoras. A energia solar é menos eficaz em Marte devido à luz solar mais fraca e às tempestades de poeira, mas a energia eólica e a geotérmica poderiam servir como alternativas confiáveis. Com essas fontes em funcionamento, os seres humanos poderiam sustentar a vida em Marte. Mas vamos voltar à comparação de nossos planetas irmãos. Enquanto Marte e a Terra têm luas, e Marte tem até 2 delas, Vênus não tem nenhuma, assim como Mercúrio. Devido à sua proximidade com o Sol e à forte atração gravitacional da estrela, Mercúrio não tem a capacidade de reter sua própria lua. A probabilidade de qualquer lua em órbita de Mercúrio colidir com o planeta ou ser atraída para a órbita do Sol é alta. Tudo isso é claro e compreensível, mas a ausência de luas ao redor de Vênus continua sendo um enigma sem solução para os cientistas. Apesar das temperaturas escaldantes de Vênus, os cientistas acreditam que mesmo hoje o planeta pode não ser tão hostil à vida como se pensava. Um estudo recente do MIT descobriu que 19 aminoácidos sobreviveram em uma solução semelhante à de Vênus por um mês inteiro. Sim, alguns gostam de calor. Além disso, o Rocket Lab e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts estão se unindo para enviar uma espaçonave sem tripulação, a Venus Life Finder, em uma missão a Vênus. Essa nave espacial procurará sinais de vida na atmosfera venusiana usando um instrumento especial chamado nefelômetro autofluorescente. E não, eu não inventei isso. Originalmente programada para ser lançada em 2023, a missão foi adiada para dezembro de 2024, com chegada a Vênus em maio de 2025. O objetivo da missão é descobrir compostos orgânicos na atmosfera de Vênus, o que poderia indicar a possibilidade de condições habitáveis na camada de nuvens. A espaçonave foi projetada com um estágio de cruzeiro do Photon Explorer e uma sonda atmosférica compacta equipada com aquele nefelômetro.
A pequena sonda descerá pela atmosfera venusiana, coletando dados sobre partículas de nuvens e compostos orgânicos. Em 2020, os cientistas fizeram um grande anúncio sobre a descoberta de fosfina em Vênus, um composto que poderia estar ligado à vida. Embora eles ainda estejam trabalhando para confirmar isso, usando informações de telescópios ou até mesmo de missões passadas, pode haver evidências ocultas em dados antigos da NASA recebidos de Vênus que podem lançar mais luz sobre a descoberta. A possível presença de fosfina em Vênus despertou o entusiasmo e a cautela dos cientistas. Para ter certeza, eles precisam de mais dados de telescópios ou de novas missões espaciais. Se encontrarem esse gás, isso pode significar que há alguma forma de vida produzindo-o nas nuvens do planeta. Essa descoberta seria um grande passo para entender melhor Vênus. Alguns especialistas acreditam que enviar sondas a Vênus para detectar diretamente a fosfina seria a maneira mais eficaz de confirmar sua presença. Uma missão da NASA nos anos 80 pode já ter detectado a fosfina, mas os cientistas da época não se deram conta disso. Agora, esses dados estão sendo reavaliados para descobrir qualquer evidência esquecida da presença do gás. Isso também poderia sugerir que o composto está na atmosfera de Vênus há décadas, levantando questões sobre sua origem. Mas nem todos estão convencidos dessa interpretação, o que evoca um debate entre os cientistas sobre a verdadeira natureza dos gases detectados. Dados antigos de outras missões também podem conter pistas sobre a fosfina em Vênus. Embora novas espaçonaves estejam explorando o planeta, é possível que a chave para desvendar esse mistério esteja em registros de missões de décadas atrás. No total, já houve 46 missões espaciais a Vênus, incluindo alguns sobrevoos em que a gravidade deu uma mãozinha. A última vez que pousamos com sucesso uma espaçonave em Vênus foi em junho de 1985, como parte da missão Vega 2. Vamos ver o que o Venus Life Finder descobrirá. Será que o universo inteiro poderia ser nada mais do que um átomo? Quando você olha para o diagrama de um átomo, que é o bloco de construção de toda a matéria, pode ver que alguns padrões no universo se repetem. Nosso sistema solar é um ótimo exemplo disso. Há uma estrela central gigante e alguns planetas menores que giram em torno dela. Também é possível observar o mesmo arranjo fora da nossa galáxia, com exoplanetas orbitando suas estrelas. E também é possível testemunhar esse princípio em uma escala menor. É a maneira como as partículas chamadas prótons e nêutrons se movem ao redor do centro de um átomo, que é chamado de núcleo. Então, imagine que você tem um monte de ímãs positivos que está tentando empilhar. Eles empurram uns aos outros, certo? Isso é o que deveria estar acontecendo com os prótons em um átomo. Todos eles têm carga positiva, portanto, deveriam estar se repelindo e voando em todas as direções. Mas os átomos existem, então deve haver algo que os mantenha unidos, e esse algo é chamado de interação forte ou força forte. O núcleo representa menos de 0,01% do volume de todo o átomo, mas geralmente ocupa mais de 99,9% da massa do átomo, mais uma vez, semelhante ao nosso Sol. De qualquer forma, essa interação forte é como um tipo especial de cola que mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo de um átomo. De maneira semelhante, a gravidade impede que voemos do chão para a escuridão do espaço. Agora, essa cola vem de algumas partículas realmente pequenas dentro dos prótons e nêutrons, chamadas quarks. Essas pequenas partículas têm um tipo estranho de carga chamado cor. Não é como as cores que vemos ao nosso redor. Ela funciona como um código que ajuda os quarks a se unirem dentro de suas partículas hospedeiras. E esse código também se infiltra e ajuda a manter os prótons e nêutrons unidos no núcleo. De certa forma, os quarks são como pequenos construtores que trabalham juntos para formar os átomos que compõem tudo ao nosso redor. Disse que o Big Bang foi um momento magnífico em que obtivemos o tempo e o espaço. É a história que usamos para explicar a evolução do universo. No início, havia apenas uma bola de matéria muito pequena, do tamanho de um pêssego, mas com uma temperatura de mais de 1 quatrilhão de graus. Ai, isso é quente! E esse bang no nome não significa que realmente houve uma explosão no espaço. Esse pêssego começou a se espalhar e o espaço foi surgindo por toda parte. Ele deu origem a átomos, moléculas, estrelas e muitos corpos celestes que preencheram o espaço vazio do nosso cosmos. Basicamente, todos os elementos que nos formam se formaram em poucos minutos nos primeiros estágios do universo. Digamos como um centésimo de bilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo. Espere, me dê um segundo para processar isso.
Tudo bem, vamos em frente. O crescimento foi incrível nesse estágio. O universo se espalhou exponencialmente e conseguiu dobrar de tamanho pelo menos 90 vezes, como eu durante as festas de fim de ano. Eu adoro chocolate. Após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de partículas, quente demais para a existência de átomos. Mas 380 mil anos depois, ele esfriou o suficiente para que os elétrons se misturassem com os núcleos e formassem os átomos. Esse é um processo que chamamos de recombinação e é o que tornou o universo transparente. Pense nisso como ligar o interruptor de luz. De repente, você pode ver tudo. Mas o fato de o universo ter se tornado transparente não significa que ele era brilhante. Foi um período escuro, pois ainda não havia estrelas ou galáxias, como uma grande tela vazia esperando que algo fosse pintado nela. Somente muito mais tarde, à medida que o universo continuava a evoluir, é que as estrelas e outros objetos brilhantes começaram a se formar e a iluminar a escuridão, e ele continuou evoluindo, o tempo todo se enchendo de planetas, asteroides, galáxias e outras coisas. Ok, essa é a história que nos foi contada nas últimas décadas. E é uma história muito boa, devo admitir. Os cientistas estudaram muito isso. Eles observaram a radiação eletromagnética remanescente do universo jovem. Eles mediram a presença dos elementos mais leves apenas para perceber que todos eles se alinham com a história do Big Bang. As novas teorias não dizem que o Big Bang não aconteceu. É uma boa imagem do cosmos em seus estágios iniciais, mas é como um quebra-cabeça inacabado com algumas partes importantes faltando. Não podemos explicar o que aconteceu antes do Big Bang usando nossa física atual. Portanto, precisamos de uma nova matemática para explicar as partes mais complicadas, como a chamada singularidade. É o ponto de densidade infinita, está lembrado? Do início do Big Bang. E é aí que entra a teoria das cordas, como um kit de ferramentas superpoderoso que pode lidar com a gravidade e todas as outras forças combinadas. Agora, uma das ideias que a teoria das cordas nos deu é o universo equipirótico. Imagine um grande incêndio que desencadeia outro incêndio, e esse incêndio desencadeia outro incêndio, e assim por diante. Bem, nesse cenário, o Big Bang não foi o início de tudo, foi apenas uma parte de um processo maior. É a ideia do universo cíclico. Um passeio de montanha-russa sem fim, com grandes estrondos como inícios e grandes quedas como fins, acontecendo repetidamente, potencialmente para sempre. É como se o universo estivesse constantemente apertando o botão de reiniciar, fazendo isso de uma forma muito divertida. Poderíamos considerar essa singularidade, de acordo com algumas teorias, como uma única partícula em um sistema muito maior, assim como um átomo é composto de partículas subatômicas. E considerando tudo isso, a ideia diz que cada núcleo de um átomo poderia ter um universo dentro dele. Portanto, todo o nosso universo é apenas uma pequena parte de um átomo em um universo muito maior, feito de átomos com mais cosmos, com mais átomos, com mais cosmos. Que reviravolta! As primeiras versões da ideia do universo cíclico ainda tinham um grande problema. Elas não coincidiam com nossas observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é uma luz fóssil que mostra a aparência do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos de idade. Assim, em março de 2020, 2 físicos do Canadá publicaram um estudo que revelou a matemática por trás do universo cíclico que não havíamos visto anteriormente. Se nos concentrarmos no momento em que o universo encolhe até um ponto incrivelmente pequeno e depois retorna ao estado de Big Bang, talvez consigamos corresponder às nossas observações, afinal. Só que precisamos esperar por mais experimentos novos para testar completamente essa ideia. A Era da Grande Unificação é como chamamos o período em que o universo ainda era jovem. Naquela época, a matéria e a antimatéria, que são como imagens espelhadas uma da outra, existiam em quantidades aproximadamente iguais, mas como são forças opostas, quando entram em contato uma com a outra, elas se destroem em uma explosão poderosa, como fogos de artifício. Isso significa que, embora a matéria e a antimatéria fossem constantemente criadas e destruídas, de alguma forma, sempre havia um pouco mais de matéria do que de antimatéria, o que é bom porque, caso contrário, não teríamos mais nada. Com o passar do tempo, as partículas começaram a se unir e a formar coisas mais complexas, como átomos e moléculas. E, por fim, as estrelas se formaram e criaram elementos ainda mais pesados. Mas um dia, daqui a muito, muito tempo, todas essas estrelas vão se extinguir. Quando a última estrela esfriar lentamente e desaparecer, o universo se transformará em um vazio escuro, sem vida, luz ou qualquer coisa que conhecemos ou supomos que exista. Em algum momento, buracos negros vorazes comerão toda a matéria do espaço.
Eventualmente, até mesmo esses buracos negros se evaporarão em uma quantidade ínfima de luz. Nosso cosmos continuará a se expandir. A luz se espalhará e não conseguirá interagir com nada. Assim, toda a atividade no universo será interrompida. O espaço se tornará um vasto vazio, sem estrelas, planetas ou qualquer outra coisa, e terminará aí, ou apenas começará, e talvez seja lá que nos encontraremos novamente. O sistema solar está repleto de objetos misteriosos que vêm de todos os lugares. Em outubro de 2017, pesquisadores no Havaí avistaram um objeto misterioso que apelidaram de Oumuamua. Isso significa um visitante de uma terra distante em havaiano. Ou é uma vaca realmente grande. Ele seguiu uma órbita de escape, literalmente escapou da atração gravitacional de seu planeta, como se jogasse uma bola no espaço para nunca mais voltar. Isso significa que essa coisa estranha veio de algum lugar fora do nosso sistema solar. Havia muitas teorias sobre o que era, desde um simples asteroide até uma espaçonave extraterrestre. Os cientistas até pensaram que se tratava de um pedaço de gelo de nitrogênio de um planeta parecido com Plutão. Seu formato estranho só aumentava o mistério. As grandes mudanças nas curvas de luz mostram que esse objeto poderia ser alongado como um tubo, ou mais plano como uma panqueca. Oumuamua não se comportava exatamente como um cometa ou um asteroide. Os cometas são gelados e formam caudas brilhantes quando passam perto do Sol, enquanto os asteroides são basicamente apenas rochas e não formam caudas. O Oumuamua não tem cauda e não libera gás, como eu, mas também não é uma rocha comum. Sua superfície é muito brilhante, quase como um metal polido. Quando passou pelo Sol, ele acelerou, como se tivesse um foguete. E não foi a gravidade do Sol que deu a Oumuamua esse impulso repentino. Os cientistas não têm certeza do que causou isso. Então, o que era aquela coisa? Após anos de estudo, os cientistas agora acham que o Oumuamua é provavelmente um cometa com hidrogênio congelado em sua superfície. Esse hidrogênio reagiu com a luz solar, acelerando o cometa e mudando sua trajetória. O Oumuamua provavelmente obteve todo esse hidrogênio por ter sido exposto a toneladas de raios cósmicos por um longo período. Ele também adquiriu uma bela coloração vermelha por causa deles. Oumuamua era um visitante de um sistema solar jovem e caótico, onde colisões e migrações acontecem o tempo todo. Esses sistemas geralmente lançam muitos objetos pequenos ao redor. Ele pode ter sido empurrado por um planeta como Júpiter, cuja gravidade é tão insanamente forte que pode arremessar coisas enormes para o espaço sideral. A mesma coisa acontece com frequência com os cometas aqui. Oumuamua já deixou nosso sistema solar, embora objetos semelhantes nos visitem algumas vezes, cerca de uma vez por ano. Para saber mais sobre esses hóspedes misteriosos, os astrônomos planejam enviar uma sonda para perseguir Oumuamua. Usaremos as órbitas da Terra e de Júpiter para lançá-la com velocidade suficiente para alcançar o cometa. Mas alguns dos visitantes inesperados ficaram um pouco mais. Em outubro de 2019, o telescópio espacial Hubble da NASA tirou uma foto de um cometa azulado arrastando poeira e gás. Na época, ele já estava no sistema solar, a cerca de 418.429.440 quilômetros de distância da Terra, em algum lugar entre Marte e Júpiter. Vimos a poeira brilhante ao redor dele, mas ainda não pudemos ver seu núcleo, pois ele é muito pequeno. Bem, pequeno é relativo aqui. Esse objeto tem cerca de 975 metros de diâmetro, o que equivale ao comprimento de 9 campos de futebol. Em 22 de março, imagens do Hubble mostraram que um pequeno fragmento do cometa se separou do núcleo. Isso significa que o cometa é muito ativo, ao contrário do Oumuamua. Ao observá-lo melhor, descobrimos que o núcleo é uma mistura solta de partículas de gelo e poeira. Sua superfície também é muito semelhante às outras, com áreas ásperas e coberturas lisas de detritos gelados e empoeirados. O cometa foi descoberto por um astrônomo amador, Gennady Borisov, por isso recebeu o nome de Cometa 2I Borisov. Parabéns! Os cientistas confirmaram rapidamente que ele veio de fora do nosso sistema solar. E essa coisa com certeza era um turista entusiasmado. Viajou a uma velocidade vertiginosa de cerca de 177.028 km por hora. Isso é rápido o suficiente para circundar a Terra 4 vezes em apenas uma hora. Essa visita foi fascinante por vários motivos. A maioria dos cometas em nosso sistema solar vem do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. O cinturão de Kuiper é uma região do espaço além da órbita de Netuno. É como um grande e distante anel ao redor do Sol, repleto de muitos objetos pequenos e gelados. Todos eles são pedaços antigos remanescentes da época em que nosso sistema solar ainda era muito jovem.
A nuvem de Oort é muito mais distante. É como uma bolha gigante ao redor do sistema solar, também repleta de objetos gelados muito antigos. A maioria dos cometas de longo período vem de lá. Mas de onde veio o cometa 2I Borisov? Ainda não sabemos ao certo. Os cientistas dizem que ele provavelmente se formou em outro sistema estelar, que pode ser mais novo ou mais velho que o nosso sistema solar. Seria estranho se houvesse uma terceira opção, NASA. De qualquer forma, ele pode ter sido expulso de seu sistema natal, assim como o Oumuamua. Embora o cometa 2I Borisov seja pequeno demais para manter sua própria atmosfera, ele desenvolveu um coma quando se aproximou do Sol. Coma é um nome engraçado para aquela bela nuvem brilhante de gás e poeira que circunda o núcleo do cometa. Ela se forma quando o calor do Sol faz com que o gelo do cometa se vaporize, liberando poeira e gás no espaço. Essa era mais amigável que a Oumuamua e nos deu mais tempo para estudá-la. Como resultado, aprendemos mais sobre suas características únicas e interessantes. Por exemplo, ela nunca interagiu com outra estrela. Mas, infelizmente, Borisov também teve que partir. Agora ele está em um caminho que o levará de volta ao espaço interestelar. No entanto, há muitos outros visitantes por vir, e você já deve ter ouvido falar desse. O Grande Cometa de 1996. Era assim que chamávamos o cometa Hyakutake. Ele também recebeu o nome do astrônomo que o descobriu, Yuji Hyakutake. Em uma bela coincidência, ele foi descoberto na véspera do Ano Novo. Em 25 de março de 1996, essa coisa passou incrivelmente perto da Terra, a apenas 0,1 unidade astronômica de distância, um pouco mais longe do que a Lua. Ela passou sobre o Polo Norte. Esse foi um dos encontros de cometas mais próximos em 200 anos. Ele era visível em todo o mundo e parecia muito brilhante e bonito no Sol, estendendo-se amplamente. E não permaneceu por apenas uma noite, ficou cada vez mais visível durante março, tornando-se um dos objetos mais brilhantes no céu noturno no final do mês. O cometa só desapareceu completamente no final de maio. Trata-se de um cometa de longo período, o que significa que ele leva centenas de anos para orbitar o Sol. A última vez que o visitou foi há cerca de 17 mil anos, e agora seu período orbital aumentou para 70 mil anos. Mas não fique chateado, há outros cometas que iluminarão nossos dias e noites. Além disso, alguns objetos espaciais preferem ficar por aqui por mais tempo. Há um asteroide com um nome multissilábico cujo esforço para pronunciar está acima do que me pagam para trabalhar aqui. Esse nome em havaiano significa o Travesso de Júpiter. Felizmente, os cientistas tiveram piedade de nós e o apelidaram de BZ. Ei, acho que posso agradecer por isso em nome de todos os outros narradores. Obrigado. É um asteroide pequeno com apenas 2,9 km de diâmetro. Pelo nome, você pode imaginar que ele compartilha uma órbita com Júpiter. Mas há um detalhe interessante. O asteroide se move na direção oposta, o que é conhecido como órbita retrógrada. O asteroide incomum foi descoberto em novembro de 2014. Ele orbita o Sol por cerca de 11 anos e 8 meses, às vezes passando por dentro e por fora da órbita de Júpiter. Ele tem sido assim há pelo menos 1 milhão de anos, e permanecerá assim por mais 1 milhão. Mas por que ele se move de forma tão incomum? O BZ pode, na verdade, ser um imigrante interestelar. Talvez ele tenha passado pelo nosso sistema solar há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, na época em que o Sol estava se formando. Em seguida, foi capturado pela gravidade, mas salvou sua órbita oposta. Ou talvez tenha vindo da nuvem de Oort. Então ele poderia obter sua órbita estranha do misterioso planeta 9, um planeta hipotético que se acredita existir em nosso sistema solar muito além de Netuno. De qualquer forma, esse asteroide nos dá mais informações sobre a história do sistema solar e como os materiais orgânicos podem chegar até nós vindos do espaço sideral. Em um dado momento, há milhares de objetos em nosso sistema solar que vêm do espaço sideral. Eles permanecem aqui por diferentes períodos de tempo, mas às vezes temos sorte, e eles acabam nos ensinando muito sobre o espaço interestelar.